História de Gabriel Malagrida, da Companhia de Jesus, apóstolo do Brasil no século XVIII, estrangulado e queimado no largo do Rócio de Lisboa, aos 21 de setembro de 1761. Autor Padre Paulo Murray, da mesma companhia. Capítulo 1. Primeiros anos de Malagrida, sua entrada na Companhia de Jesus, 1689 a 1711. Ao norte de Itália, na margem ocidental do Lago de Como, em pitoresco local, no meio de risonhos arrabaldes, está a Vileta de Menádio. Aí viviam, no fim do século XVIII, em doce enlace, um médico distinto, Diogo Malagrida, e sua esposa Ângela Rusca. Por talento e mérito, granjeara ao médico a confiança das mais ilustres famílias. O duque de Parma, Eduardo Farnésio, queria-lhe a extremos de se hospedar em sua casa, quando negócios o levavam a Menádio. O duque de Saboia, Victor Amadeu, queria-o investir na cadeira de medicina na universidade que recentemente fundara em Turim. O doutor, porém tão sábio quanto modesto, recusou o brilhante emprego e acabou pacificamente sua carreira na vila natal, exemplificando aos seus conterrâneos toda virtude. Extremou-se principalmente em caridade com a pobreza. Muitas vezes fora visto percorrer grandes distâncias a fim de liberalizar benefícios afetuosos aos que ele considerava membros sofredores de Jesus Cristo. Com tão cristão proceder, atraiu as bênçãos do Senhor e foi pai de 11 filhos, 4 meninas e 7 moços. O quarto foi Gabriel Malagrida, cuja vida escrevemos. Nasceu em Menádio, aos 18 de setembro de 1689. Desde a mais tenra idade, revelou felizes tendências para a virtude e piedade. Graças aos desvelos e zelo de sua piedosa mãe, aqueles embriões desenvolveram-se rapidamente por afabilidade e submissão. Gabriel era o exemplo dos irmãos e irmãs mais velhos, pelo que o pai denominava o anjo da sua família. Era raro entender com brinquedos próprios da idade. Era-lhe, sobretudo, grato recreio fazer altares, ante os quais convidava seus companheiros a rezarem com ele. Quando perfez os 9 anos, cuidaram os pais em o encarreirarem nos estudos, fervorosos em dar ao filho dileto mestres idôneos a formarem-lhe a um tempo o coração e o espírito, associando às ciências humanas os divinos preceitos da religião. Confiaram-no aos esclarecidos cuidados dos religiosos somascos, que então dirigiam na cidade de Como um florente colégio. Ao princípio, o jovem aluno deu-se ao estudo com ardor, que atingiu logo o grau de paixão. Desviado das puerícias de sua idade, passava as horas de recreio a manusear livros, e se não levava consigo os autores prediletos, os passeios não lhe eram aprazíveis. Durante férias, enquanto sua família se divertia, passava ele o tempo estudando para sentir o júbilo de comunicar aos mocinhos de sua amizade os conhecimentos que no colégio adquirira.
tão aturada aplicação desenvolveu precocemente os talentos congênitos que tanto o enriqueciam. Exultaram seus pais quando o ouviram ganhar prêmios nos brilhantes triunfos da sua carreira literária. Quando era mister cumprimentar algum personagem de vulto ou proferir discurso de abertura em sessão literária, era sempre Gabriel o preferido dos professores. O jovem orador era sempre acolhido com entusiásticos louvores. Costumavam os padres somascos, nas grandes solenidades colegiais, dar representações de peças cujo assunto era bebido na história eclesiástica. Os alunos eram os atores. Certo dia, haviam de representar na presença de ouvintes da mais seleta sociedade. A principal personagem do drama era a imperatriz Santa Pulquéria, e o aluno encarregado do papel daquela santa e heróica princesa caiu de repente enfermo. Em tal embaraço, o superior, fiando do talento do jovem Malagrida, deu-lhe o papel de Pulquéria, e o improvisado ator encheu-se tanto do seu encargo, deu tanta alma à expressão dos altos sentimentos da santa imperatriz, que toda a assembleia ficou maravilhada. Todavia, de par com os êxitos literários, Gabriel esmerava-se em atos de virtude e piedade. Era um modelo do colégio. Eis aqui o que um honrado sacerdote da diocese de Como, seu condiscípulo, escrevia. Gabriel era exemplaríssimo no proceder. Ganhou triunfos notáveis nos estudos. Em todos os bancos escolares deu mostras de engenho verdadeiramente extraordinário, e excedeu a todos os seus êmulos. Tão verde ainda, já entranhara na alma o pensamento do martírio. Ele mesmo um dia me confessou, como eu fosse seu vizinho no banco das escolas. Observei-o estar continuamente com a cabeça apoiada na mão, que ele em segredo mordia, até a fazer sangrar. Interroguei-o sobre tão estranho hábito e ele ingenuamente me respondeu que assim se queria acostumar à dor, na perspectiva de alcançar um dia a palma do martírio. No colégio de Como foi que Malagrida se sentiu vencido da vocação à vida religiosa, ocasionando-lhe assim o propósito. Estava, por acaso, presente aos paroxismos de um virtuoso padre, um membro da comunidade que entranhava um culpável queixume contra o moribundo, alheou-se a ponto de vociferar contra ele palavras ofensivas, capazes de aumentar a turvação e as angústias daquele terrível momento. Mas o expirante recebeu as injúrias com inalterável peito e contentou-se com sorrir suavemente, revelando no rosto imenso júbilo, como se já entrevisse o prêmio no céu. E assim se adormeceu na paz do Senhor, murmurando a derradeira palavra de perdão. Este comovente espetáculo impressionou profundamente o ânimo de Malagrida. Até aquele lance, a ideia de morrer horrorizava-o, que nem a palavra morte podia proferir sem estremecer, mas dali por diante julgou-a muito diversa, repetindo:
uma boa morte. Que doce e consolativo não é o morrer, ao cabo de uma vida inteira consagrada em serviço de Deus. Transpassado deste sentimento, fez propósito de entrar em alguma ordem religiosa, e daí a pouco a generosa resolução ganhou forças com um novo acidente. Em novo drama, representado pelos colegiais, coube-lhe um papel de rei, pelo que, trajando ricos hábitos, se ensaiava a ocultas do cenário, dando-se ares e meneios de monarca. De repente, dá de rosto com um crucifixo, a imagem do seu Salvador, nu, coroado de espinhos, com as mãos e pés transpassados de cravos, moveu-o até o recôndito da alma. Em face do seu Deus, fazem-lhe enojo os prazeres mundanos. Sai a cena para cumprir o dever, mas nada atentivo a ganhar aplausos, que ainda assim foram muitos. Porém, aos pés daquela cruz de Jesus Cristo, lhe ficara o coração, e desde aquela hora um só pensamento o obsediou: consagrar-se sem tardança ao serviço de Deus morto por seu amor. Nesse desígnio, pediu aos mestres, antes de recolher-se ao seio da família, que o promovessem a minorista. Concederam-no-lhe de boa mente, e desde então a cada hora manifestava o zelo que lhe acrisolava o coração. Ajudara às missas, ensinar a doutrina cristã aos meninos e aos pobres. Então eram as suas mais festivas ocupações. Já por vezes lhe concediam subir ao púlpito e pregar ao povo com muita energia e unção. O arcipreste de Menádio, Nicolau Tedeschi, que então o ouviu, deliciava-se em relembrar, aos 84 anos, um sermão em que o juvenil pregador celebrara os louvores da Virgem Imaculada, preludiando destarte as suas lides apostólicas. Gabriel passou a Milão com o fim de concluir estudos teológicos. Progrediu rapidamente na ciência sagrada, mas mais rápido ainda na carreira da virtude. Cada dia se afastava mais das vãs preocupações do mundo. Conversava habitualmente com o Senhor, com os anjos e santos. Toda sua felicidade librava na oração e comunicação com Deus. Mais penetrativa e clara que nunca, lhe soou então na alma a voz do Senhor, resoluto a desatar os derradeiros vínculos que o prendiam ao mundo. Gabriel escreveu aos pais, pedindo-lhes licença para seguir sua propensão. Os pais, ardentemente religiosos, não lhe empeceram a vocação, mas revelaram a dor grande de se verem apartados do filho tão amado. Oscilou Malagrida muito tempo na escolha da ordem, consultou Deus em oração, alumiou-se com os conselhos do seu confessor, homem pio e prudente, e ao fim decidiu alistar-se sob a bandeira de Santo Inácio, na companhia de Jesus.